A região norte tem uma determinada estrutura económica e industrial e as outras regiões do país têm a sua. Cada uma delas tem uma importância essencial e o país é o somatório delas todas. No entanto, o que é importante realçar é a diferença, porque é na diferença e na exploração da diferença que vem, digamos, o ganho transformador. A região norte representa 35%. As indústrias transformadoras na região norte representam 35% da sua atividade económica. Elas representam apenas 11,5% da atividade económica de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. Repito, não é melhor nem pior, é diferente, é outra coisa. Portanto, não podemos olhar para o país pensando que isto não tem que ser tido em conta naquilo que sejam as orientações estratégicas a definir. E quando olhamos para o peso no país, o que é o reflexo da mesma coisa, as indústrias transformadoras, a reindustrialização de que se fala na Europa, etc. As indústrias transformadoras representam 45% da atividade, da atividade nacional no Norte e 22% na área metropolitana de Lisboa. E esta diferença tem que ser tida em conta. A região do Norte é a nona mais industrializada das 226 NUTS da União Europeia. Estes dados têm que ser tidos em conta, não na perspectiva de puxar por rivalidades malsãs, mas na perspectiva de perceber que é nesta diferença que se constrói qualquer coisa de diferente. Qual é o grande paradoxo do Norte? O grande paradoxo do Norte, em última instância, é que nós temos um PIB que é um PIB que tem um lugar de 86 no conjunto das 281 regiões identificadas na Europa, aqui ao nível do PIB, tem um lugar ainda mais relevante de sermos a 29ª região em termos de população residente na Europa, 29ª, o que é muito significativo. Nós temos um conjunto de infraestruturas, temos uma tradição industrial e empresarial, temos universidades e institutos de investigação de excelência, nós temos evoluções muito significativas do ponto de vista das qualificações, a segurança, a qualidade de vida, nós temos um conjunto de itens que são elementos de atração da nossa economia e da nossa sociedade. Nós temos também vários sítios de património mundial, nós temos várias instituições culturais, sociais, desportivas, etc., de múltiplo tipo, que vão sendo conhecidas e que, enfim, de uma forma geral, são de classe, muitas vezes até mundial. E, no entanto, nós continuamos a ser a região que tem o PIB per capita mais baixo do país. Depois de uma conversa que tive com o Rui aqui há muito pouco tempo, em que falávamos de investimento municipal ligado aos fundos comunitários e investimento municipal ligado àquilo que são os próprios orçamentos comunitários, orçamentos municipais. E fiz um exercício, que é um exercício que pode ser naturalmente muito mais burilado, isto é apenas uma indicação. Mas este exercício mostra que há um conjunto de municípios que estão ali, aliás, identificados, um dos quais liderados pelo Porto, que são municípios que estão num quadrante que os coloca, deixem-me dizer de uma forma simplista, menos dependentes dos fundos comunitários relativamente a todos os outros. O Porto, muito distanciadamente em relação aos outros, o indicador que eu construí foi qual é o valor do investimento municipal que está no 2020 e no PLCUR, e quanto é que é o investimento que está nas contas dos municípios nos últimos 3 anos. E, portanto, qual é a relação entre essas duas coisas? E o que está é o que está aqui, enquanto que o Porto e Vila Nova de Gaia, e depois alguns são outliers, mas estão lá, Penafiel, Valongo, Guimarães, Braga, Barcelos, são municípios claramente menos dependentes, depois há outros, como Viana do Castelo, Matosinhos e todo um conjunto de outros que estão aqui mais próximo dessa faixa, são municípios menos dependentes e há municípios que são altamente dependentes. 48 municípios são altamente dependentes dos fundos comunitários. Alguns também são outliers, porque são hiperbolicamente dependentes, são estes que aparecem aqui no fundo. Mas todo o resto do conjunto é muito claro que o papel dos fundos comunitários é muito interessante. É preciso tratar disto, é preciso tratar da baixa densidade, já falei disso. É preciso tratar, provavelmente, de coisas como
a ligação entre a visão estratégica que está no trabalho que agora está em discussão pública do professor Costa Silva e aquilo que são cardápios e que são objetivos que têm que ter necessariamente diferenciações temporais de execução. Nos próximos 1000 anos nós vamos fazer N coisas, a questão é saber o que é que vamos fazer no mês que vem, e daqui a 1 ano, e daqui a 10, e daqui a 20, e onde é que queremos estar em cada um desses momentos, e esses dados têm que ser tratados. E por isso eu concluo dizendo assim, a grande opção, do meu ponto de vista, e isto está-me responsabilizar a mim, é entre uma aposta eminentemente infraestrutural, assente na grande obra pública e na sua inevitável concentração nos grandes centros e eixos urbanos, por um lado, ou aquilo que é a minha perspectiva, advogar uma coisa que assenta em 4 coisas. Uma aposta na dimensão empresarial, a tal reindustrialização. Largamente assente numa estratégia fina de crescimento e reestruturação empresarial em torno dos novos instrumentos de capitalização. E num esforço de participação na recomposição das cadeias de valor à escala internacional, ponto 1. Ponto 2, contando com um foco sem tréguas nas qualificações e no reforço do sistema regional de inovação, ponto 2. Ponto 3, complementado por uma nova geração de estratégias de valorização económica dos recursos endógenos, incluindo uma nova centralidade do turismo, de que falará o Luís Pedro seguramente à tarde, e da agricultura, como aqui quis dizer, e de políticas sociais, incluindo até a componente dos emergentes desafios urbanos. E, por último, ponto 4, por uma espécie de fontismo inteligente, programado e territorialmente equilibrado em equipamentos de saúde, sociais, escolares, ambientais, culturais, etc., para não falar de algumas infraestruturas que estão implícitas na obra pública, mas numa obra pública bastante mais alastrada. Digamos, esta é a dimensão que me parece que importará que o Norte trabalhe, não no sentido de ser contra outras coisas que se andam a dizer, mas no sentido de complementar, densificar outras coisas que se andam por aí a dizer. Reforma da administração pública como necessidade, reforma da administração pública que pode ser parcialmente financiada, não por estes fundos, mas por outros fundos estruturais existentes na Europa, e nomeadamente na Direção-Geral das Reformas. É uma matéria que também nos levaria muito longe, apenas quero identificá-la. É uma matéria que não estamos a valorizar suficientemente. Eu acho que mãos à obra, vamos trabalhar porque é interessante, se calhar, pensar em coisas novas, sair da caixa, sair da toca, deixar de pensar em fazer coisas sempre iguais e relativamente próximas de alguma rotina que depois não tem dimensão transformadora. Acordar. Dirijo-me a todos, cidadãos, elites, stakeholders, instituições, agentes públicos, gestores públicos e agentes políticos. É a todos que eu me dirijo. Os fundos comunitários, os fundos de cooperação não são um direito de cidadania. O acesso a eles depende da capacidade de se fazerem coisas, de se proporem coisas, de fazerem coisas que sejam transformadoras nas várias dimensões, porque a economia se desdobra, desde as empresas, às autarquias, às instituições de ensino superior, aos serviços de interesse geral e a outras políticas públicas. É disto que se trata. Vamos fazer o que ainda não foi feito, dizia o Pedro Abrunhosa há uns anos atrás, é um homem aqui da cidade também. É bom, é bonito acabar com o Pedro Abrunhosa, amanhã pode ser tarde demais e, portanto, por esta razão, eu acho que há todo um conjunto de dimensões muito particulares, desde a linha do Douro, à linha do Val do Sousa, ao Volguinha, às questões associadas ao Caixão, às questões associadas ao Aquavalor no Alto Tâmega, às várias dimensões do Prover, há algumas estradas essenciais no interior dos interiores, como em Vimioso, por exemplo, há algumas dimensões associadas à valorização territorial e ambiental dos nossos territórios, a Ecovia do Cávado, que tantas vezes se fala nas reuniões que nós temos com o Cávado, a própria ligação à Espanha, de Bragança à Puebla de Sanabria. Estes são exemplos de muitas coisas que poderiam ser referenciadas, não são exemplos sequer escolhidos, no sentido de que são estes e não são outros, são apenas exemplos de coisas que eu acho que era preciso trabalhar no território de uma forma exaustiva e de uma forma cuidadosa e de uma forma atenta e preocupada.